Olá você, aqui é o Fred Santos do Gestão e Roça. Hoje estamos aqui iniciando mais um novo episódio, hoje com uma convidada muito especial, a Cássia Ternos. A Cássia Ternos, eu tive a honra de ter sido professor dela, depois eu tornei colega dela pela UNO Chapecó. A Cássia possui graduação em Ciências Econômicas pela UNO Chapecó, formada em 2014. Depois ela também fez concomitante a administração pela Universidade Federal da Fronteira Sul, 2014. Possui mestrado em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora da UNO Chapecó e está concluindo seu doutorado também pela PUC. Cássia, queria muito te agradecer a tua presença aqui, que nos honra muito. Eu já estou há várias e várias semanas tentando trazê-la, mas dada a concorrência da agenda dela, vários podcasts que ela participou, então eu queria que você se apresentasse e agradecer você imensamente por nos dar a honra de você estar conosco aqui, Cássia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fred. É uma alegria estar aqui acompanhando a evolução desse podcast também, de certa forma, trazendo um pouco de contribuição, né? Então, você já me apresentou aqui a parte do currículo, né? Eu tenho a minha jornada profissional construída muito na docência do ensino superior, mas desde 2020 eu tenho também a minha empresa, né? Que eu presto serviços de mentoria, treinamentos e palestras na área de economia e finanças comportamentais. E acho que esse é o ponto do nosso bate-papo hoje, né? Trazer um pouco mais de conhecimento sobre gestão financeira, organização financeira e como é que a gente pode cuidar do nosso dinheiro de tal forma que ele venha nos servir e não a gente servir ele. Justamente, Cássia. E é importante também frisar, estava esquecendo, você é responsável pelo boletim relacionado aos preços, né? Da pesquisa de preço que é feito com a UNO Chapecó, o curso de Economia, com o SICOM, isso? Isso, estamos num processo de transição agora, né? A prof. Tatiane Matei está assumindo a coordenação desses projetos, mas sim, fiquei à frente da coordenação tanto do projeto do cálculo do custo do sexto e da cesta básica, quanto do cálculo do índice de confiança do consumidor para Chapecó, por um período de 2 anos mais ou menos, e isso é um motivo de bastante alegria, né? Saber que os projetos que foram desenvolvidos lá no curso de Ciências Econômicas, ao longo dessa jornada, também serviram de base, de subsídio para que outras pessoas pudessem tomar decisões mais assertivas. Cássia, hoje a gente vê um índice de endividamento muito alto, né? Isso seja lá na indústria, seja no setor de comércio, seja no setor do agro também, há um número muito grande de endividamento, acho que é em torno de 78%, né? Isso. E dentro disso, eu achei pertinente, importante trazer a Cássia para falar justamente sobre isso, porque eu conheço muitas pessoas que estão endividadas, sejam do agro, sejam qualquer... eu até brinco, né? Se você não está endividado, certamente você conhece um parente ou um amigo que está endividado, né, Cássia? Então, dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta, Cássia. Como você está vendo hoje a questão do endividamento e como tem afetado a questão familiar, né? Sobretudo que você trabalha com comportamento, né? Perfeito, isso são esses dados mesmo, né? Os dados da pesquisa de abril mostram que 78,5% da população brasileira está endividada. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas, 78, 79, né, estão endividados. A cada 10 colaboradores seus, talvez 8 estejam endividados. E essa é uma estatística bastante alta, principalmente porque a gente tem que imaginar do que vem ou qual é a origem dessa dívida. São alguns pontos aqui importantes para nós discutirmos. O primeiro ponto deles é que a dívida não é por si só algo ruim. Às vezes a gente olha para a dívida, para a pessoa endividada e vê ela como alguém que deveria estar marginalizado, que está fazendo coisas erradas na sua vida e assim por diante. Não é bem assim. Especialmente o que precisa se ter cuidado, né? Daqui a pouco entender se aquela dívida ela foi contraída, se é uma dívida muito cara, se ela é uma dívida que cabe no orçamento, se eu consigo honrar o meu compromisso, a parcela mensal, se aquela dívida foi feita com o intuito de aumentar a produtividade, talvez, e aí tá tudo certo, porque às vezes a gente não vai ter mesmo todo o recurso suficiente e pode contar com o crédito que está disponível no mercado para fazer avanços na nossa vida pessoal, profissional e assim por diante. Agora, quando for uma dívida que tem um custo muito elevado, quando é uma dívida que eu já me comprometo, não consigo, vou ver que vou ter dificuldade de honrar com aquelas parcelas, que pode gerar um problema ainda maior. Quando aquela dívida
ela foi feita para adquirir um bem que não vai agregar na minha vida, que eu não vou conseguir melhorar, né, o meu desempenho, produtividade, talvez seja, sim, pontos para serem refletidos e mudar em termos de comportamento. E a dívida é algo que pode prejudicar o relacionamento das famílias, assim por diante, principalmente quando ela for uma dívida sem cautela, sem cuidado, né? Então isso pode gerar um contratempo familiar, vamos dizer assim, né? Porque gera uma preocupação, porque é uma obrigação a mais que se tem, que deve ser honrada e que às vezes as famílias não conseguem, né? E acaba influenciando nas relações, né? Muito. Sejam afetivas, sejam profissionais, porque a pessoa, às vezes, também acrescentando tudo que você falou, tem a questão de algum imprevisto que surge e as famílias geralmente não estão preparadas para isso, né? E dentro disso, Cássio, eu te pergunto, quais dicas que você dariam para essa pessoa que está endividada, para que depois ela possa sair do endividamento e gerar investimento, né? Sobretudo que você trabalha hoje, a tua expertise é justamente a economia comportamental, né? Isso, exatamente. A minha expertise é justamente entender quais são os motivadores pessoais, como as nossas emoções afetam as nossas decisões e geram os nossos resultados financeiros. Eu digo sempre que nós não temos um problema financeiro, a gente tem um problema de escolha. Em algum momento no passado nós fizemos escolhas equivocadas que gerou o resultado que nós temos hoje. Então, se hoje você olha para sua conta bancária e você não se sente feliz e satisfeito com aquilo, talvez esteja no momento de fazer escolhas diferentes para construir resultados diferentes, né? E pensando nessa questão da dívida, para uma família, para uma pessoa, para alguém lá na propriedade que está endividado, que talvez queira melhorar a sua relação com o dinheiro, é muito importante que você reconheça qual é o motivo daquela obrigação, né? Por que eu contraí aquela dívida? Foi para comprar um carro? Foi só para trocar porque eu achei que eu precisava de um carro novo? Ou foi porque de fato eu precisava de um utilitário para conseguir melhorar o meu desempenho e a minha produtividade? Entendendo que o primeiro ponto, se eu quiser reduzir as minhas dívidas, é fechar a torneira. É só imaginar assim, eu estou chegando em casa agora e saí pela manhã, cheguei no final do dia e esqueci a torneira da pia do banheiro aberta. Deixei aquela torneira aberta e tinha alguma coisa que trancou o ralo, que impediu que aquela água escoasse. Aí você chega em casa, abre a porta da tua casa e vê que tem água por todo o chão da casa, escorrendo e tudo mais. Qual que é a estratégia mais interessante para você resolver aquele problema? Provavelmente a primeira coisa que você tem para fazer é fechar aquela torneira e tirar o que está trancando aquele ralo. Não adianta você pegar um pano e começar a enxugar o chão, porque enquanto você não fechar aquela torneira, aquele problema não vai ser resolvido. Para as dívidas também funciona assim. Por isso que muitas vezes só ter mais dinheiro não resolve o teu problema. Perfeito, Cássio. Às vezes, aquele ditado, né? O importante não é ganhar o dinheiro, é saber gastar, né? Até Sim. porque se você entra numa dessa de você, às vezes, de buscar ganhar mais dinheiro e você começa a aumentar a tua dívida, acaba sendo um trabalho inglório, né? Exato. Eu atendo várias pessoas que ganham muito bem e gastam muito bem. Então, até, Fred, assim, até curioso compartilhar isso, porque até 2012, mais ou menos, quando eu estava lá na graduação ainda, participando do ICC, né, que é o nosso Índice de Confiança do Consumidor, eu acreditava fielmente que a renda, né, das pessoas, vem muito da teoria microeconômica isso, mas que a renda das pessoas, a renda das famílias era uma das principais determinantes para o sucesso financeiro. E aí, entrevistando as pessoas no centro de Chapecó, né, nós entrevistávamos mais ou menos 240 pessoas todos os meses, eu comecei a identificar que, peraí, tinham pessoas que recebiam muito bem e estavam com problemas financeiros. Tinha pessoas que recebiam pouco, né, comparativamente, abaixo da média, e conseguiam se organizar financeiramente. Então, a renda não era a única variável. Tinham coisas além da renda que influenciavam, que determinavam o resultado financeiro daquelas famílias. E é aí que eu comecei a estudar economia comportamental, entendendo um pouco mais de quais são esses outros fatores para além da renda. Por isso que esperar que a sua situação financeira se resolva no momento que você ganhar mais dinheiro é uma ilusão. Porque se você não cuida do pouco, talvez quando você tenha muito, você também não vai saber fazer gestão daquele recurso, né? Então a gente precisa tanto valorizar, ser grato por aquilo que a gente tem, quanto também fazer uma boa gestão desse recurso para que cada vez que chegue mais, você consiga fazer mais daquilo. Com certeza. E às vezes o produtor, né, Cássia, como a gente aqui da cidade, né, às vezes as pessoas compram um bem muito em função do que um amigo, do que o vizinho está comprando, né? Sobretudo o produtor às vezes vai pegar uma colheitadeira e ele olha para o do vizinho e fala, puxa, aquele do vizinho é mais potente, é melhor. Só que ele talvez não sabe do que está por trás lá do vizinho, né? Às vezes o vizinho tem um filho que ajudou a pagar, às vezes ele vendeu algum bem. Então as pessoas acabam se endividando justamente pelo comportamento
às vezes de uma certa forma equivocada, igual você falou das escolhas, né? Com certeza, nós somos seres sociais e a gente quer se sentir pertencente aos grupos o tempo todo. E para isso, muitas vezes, a gente faz escolhas, assim, levianas para garantir que pelo menos eu não fique para trás, para que pelo menos eu não fique excluído, que eu me sinta... Bom, pelo menos eu me esforcei muito e agora eu posso dizer que eu estou no mesmo nível. Mas é muito sobre isso, nós não sabemos da vida dos outros. A gente se compara muito com os outros, a gente não faz ideia do que passou, quais foram os passos, os percalços, os desafios ou até mesmo as facilidades, né? Porque nós partimos de pontos diferentes. Então, as nossas vidas, é muito complexo isso e é até algo interessante para nós cuidarmos. É evitar ao máximo essa comparação com o outro na hora de tomar decisão ou de fazer investimentos e fazer escolhas. Olhe muito para a sua trajetória, né? Aquilo que você conseguiu avançar ao longo dos anos, quanto você conseguiu se destacar, enfim. Porque se eu comparar a minha realidade com a do Fred, eu não conheço. Eu sei um pouquinho da realidade do Fred que ele me permite conhecer. Ponto. Eu não sei mais o que isso. É aquilo que eu vejo com a minha interpretação e com os meus olhos. Então tem que tomar bastante cuidado, sim. E geralmente a gente só olha o lado positivo, claro, né? Pra si a gente olha para algo que, eu deveria ter feito melhor, não fui tão bom. A gente se pune muito com coisas que, enfim, às vezes uma dose equivocada. E olha para o outro, que eu só consigo acessar aquilo que ele me permite acessar, ainda com a minha interpretação, e acabo muitas vezes achando que a vida dele é linda, maravilhosa, perfeita, e tento comprar as coisas que ele tem para me sentir tão bem quanto eu acho que ele é, que ele está. Perfeito. Cássia, e quem está nos assistindo agora, quais dicas você daria? Qual o primeiro passo para a pessoa começar a criar um orçamento ou sair da dívida? Qual é o principal ponto que a partir dali ela vai iniciar a trajetória dela para que ela possa fazer, igual você falou no início, com que o dinheiro trabalhe para essa pessoa? Eu acredito que o primeiro ponto é ter clareza de qual é a sua situação financeira, qual é o seu fluxo financeiro. Então, faça um perfeito e completo diagnóstico das suas finanças. Entenda quais são as suas fontes de entrada, em que momento do mês que entra esse recurso, se eu tenho receita que entra uma vez só no mês, se entra várias vezes, se entra um produtor, né, que muitas vezes não tem receita mensal, ele tem receita semestral ou, enfim, trimestre, então tem que entender um pouco de qual que é esse fluxo financeiro. A receita dele varia muito com a questão climática também. Então, às vezes, contar com essa receita pode ser um problema sério, né? Pouquíssima previsibilidade, né? E aí ele tem que fazer uma gestão ainda mais apurada, porque ele recebe menos vezes, ou seja, ele tem algumas entradas no ano, talvez, e ele acaba também tendo essa entrada com um volume maior, mas depois ele tem que lembrar que tem outros meses que ele vai passar por um período sem entradas, né? Não vou dizer escassez aqui, mas daqui a pouco ele tem que gerenciar isso para os próximos períodos, até chegar o momento de ele receber de novo pelo seu cultivo, enfim, seus produtos. Então isso é bem importante. E além de, claro, entender quais são as entradas, saber para onde é que está indo esse dinheiro. As pessoas me perguntam assim, Cássia, eu preciso registrar tudo. Sim, se você quiser conhecer tudo, você precisa registrar tudo. E lembrar que se você fizer isso no período de um mês, por exemplo, você vai ter uma fotografia das suas finanças. Não quer dizer que todos os meses são iguais, porque eventualmente nós temos atividades diferentes que vão ter, ou momentos diferentes em meses diferentes que dão picos de sazonalidade. Por exemplo, as festas de final de ano a gente costuma gastar mais, talvez tenha uma comemoração de algum aniversário em julho que as pessoas vão gastar mais. Então precisa entender um pouco dessa dinâmica também, que, claro, os gastos fixos e aqueles gastos maiores que nós temos no mês, a gente lembra de cabeça, mas as coisas pequenas muitas vezes passam despercebido e é aí que podem estar boas oportunidades de fazer uma gestão financeira mais adequada. Então, o primeiro passo, se aproxime da sua situação financeira, olhe para o seu fluxo financeiro, olhe para o extrato da sua instituição financeira também, cartão de crédito, né, gente? Vamos olhar para esse cartão, lembrar que o cartão de crédito ele é um meio de pagamento, ele não é uma conta. Então muitas vezes eu ouço dos meus clientes assim, eu tenho, quais são as obrigações que você tem para pagar? Tem financiamento da casa, tem carro, tem isso e aquilo e o cartão. Não, mas o cartão, o que você está pagando nesse cartão? O que tem dentro dessa fatura, né? Então abrir a fatura do cartão também é algo bem importante. Cássia, a gente sabe que hoje tem pesquisas que mostram que quando a pessoa, por exemplo, ela acha R$10, ela tem um nível de satisfação. Se ela perdeu R$10, até mesmo seja esses R$10 que ela ganhou, a sensação da perda é muito maior que a sensação de ganho. Uhum. Como lidar com isso? Como é que a pessoa pode criar alguns subterfúgios, criar algumas situações para que ela drible esse comportamento que às vezes nos leva justamente a comprar coisas que a gente não precisa ou que talvez a gente poderia esperar um pouco mais para frente?
Perfeita essa pergunta. De fato, né? Tem dois psicólogos que estudaram e quantificaram essa nossa aversão à perda, né? O Daniel Kahneman e o Amos Tversky. E eles mostram que nós corremos 2 vezes mais riscos para qualquer situação, para evitar perder alguma coisa, do que para ganhar algo na mesma proporção ou no mesmo valor. E muitas vezes, sim, a gente corre riscos no sentido, assim, de adotar comportamentos mais levianos para garantir que aquela oportunidade não seja perdida. É por isso que muitas vezes o marketing utiliza esse conhecimento através dos seus gatilhos para nos fazer ou nos induzir a uma compra, né? Então, por exemplo, assim, promoções, 70% de descontos, aquele senso de urgência, de escassez, últimas unidades, que mais? Enfim, essas questões que lidam com a sensação de escassez e de urgência nos fazem tomar decisões muito mais rápidas, principalmente para que a gente evite perder aquela oportunidade naquele momento. Quando, na verdade, né, tem um amigo meu que fala que ele não queria necessariamente o produto, ele queria só o desconto mesmo, né? Então, muitas vezes a gente corre atrás disso só para garantir que o desconto não se perca. E aí você acaba comprando um produto que não faz mais, não vai fazer sentido para você. Essas promoções normalmente entram quando a gente está falando em mudança de estação, né? Especialmente para a questão do vestuário. Mudança de estação, aí eu vou compre um, leve 2, aí você leva 2 que no outro ano você não quer usar nenhum dos 2. E acaba gerando, assim, escolhas que, por mais que sejam mais acessíveis ou mais baratas do que estavam sendo comercializadas até então, não são necessárias para você naquele momento. Então é importante a gente pensar nisso e tentar trazer um pouco mais de espaço, né? Dar espaço para a tomada de decisão. Normalmente nós tomamos essas decisões mais levianas quando a gente não pensa. Ou quando a gente pensa pouco, né? Então, pensar um pouquinho mais, dar um tempo, se você puder esperar algumas horas, refletir sobre aquele produto, será que eu preciso mesmo, será que eu não preciso? Olha para sua, sei lá, vamos supor que seja um produto de vestuário, olha para o seu guarda-roupa, entenda se de fato ele vai continuar fazendo sentido, se é uma compra estratégica. E isso, assim, gente, muitas vezes a gente não para pensar nessas decisões pequenas, é acostumar mesmo, tentar aos poucos mudar o comportamento e entender que você não precisa necessariamente decidir naquele momento. Você pode deixar um pouco mais de espaço para, quem sabe, o teu sistema racional trazer uma resposta mais adequada, né, mais assertiva. Depois desse planejamento, Cássia, e a pessoa começa a moldar a condição que ela vai ter de, a partir daquilo, se controlar emocionalmente. Quais seriam os próximos passos depois do planejamento, depois que ela analisou, se ela tem um endividamento? O que ela deve fazer? Tá, perfeito. Se a pessoa está endividada e ela conseguiu já organizar as suas finanças, lembre-se sempre que para a organização financeira é muito importante que você tenha uma ferramenta. A gente confia muito no nosso cérebro, na contabilidade mental, achando que está tudo aqui, eu vou lembrar, e a gente não lembra, nós não temos essa capacidade cognitiva para ter essa resposta tão pronta, né, quando nós precisarmos. Então, organize suas finanças, entenda o que daquilo você pode otimizar, né? Daqui a pouco tem algum gasto que você consegue cortar, alguma coisa que você consegue reduzir, algum investimento estratégico que você possa fazer, que vai te trazer mais resultado, né? Vai te permitir fazer mais dinheiro, que também é importante para quem está endividado. E quando chegar no ponto de ter o orçamento organizado, entenda como é que você pode fazer para fechar aquela torneirinha que a gente falava no início, né? Como é que eu posso, aos poucos, talvez você não vai conseguir estancar ela de uma vez por todas, mas se você reduzir aquele fluxo, já vai ser importante para que o problema seja solucionado. Então, entendendo daqui a pouco, olhar para as dívidas que têm um custo mais elevado. Se você tem mais do que uma dívida, né, olha para aquela que tem um custo mais elevado. Será que a gente não consegue eliminar essa dívida que custa mais caro? Eu acho que o custo mais elevado, até para quem está nos assistindo, é justamente a taxa de juros. Isso, né? Exatamente. Os juros que você está pagando, né? Porque toda dívida tem um juro embutido. Então, você tem que entender qual é a taxa, né? A que taxa que você contratou aquela obrigação. E para isso, né, Fred, para conseguir avaliar se aquela taxa está alta ou não está alta, você precisa conhecer das movimentações do mercado também, saber qual que é a taxa básica de juros, né, a nossa Selic, qual que é o que você consegue conquistar, às vezes, inclusive em outras instituições. Eu já atendi uma cliente, por exemplo, que estava com algumas obrigações, né? Tava com as dívidas, conseguia honrar com essas dívidas, era empréstimo pessoal, conseguia fazer frente a todas elas, mas elas acabavam pesando bastante no orçamento dela. E um desses empréstimos pessoais, ela tinha no valor, assim, o valor total do empréstimo daria uns 150 mil que ela pagaria até o final do período. E fazendo uma mudança muito simples, que é também, daqui a pouco, tentar renegociar aquela dívida ou buscar um crédito em outra instituição, que ela também já tinha como instituição parceira, ela conseguiu eliminar quase 80 mil reais de juros. Então,
É coisa simples, gente. Não tô falando nada aqui de coisa absurda. Mas você só consegue fazer isso quando você se aproxima da tua situação financeira e entende de que forma que você consegue construir estratégias para isso, que é possível para todo mundo. Agora, não adianta você também ir lá e tentar negociar alguma mudança com a tua instituição financeira, enfim, se você não for conseguir honrar com os compromissos com o novo acordo. Porque aí não vai funcionar, vai ficar cada vez pior para você. É isso aí. Cássia, é interessante você falar tudo isso e pelo teu conhecimento, hoje você atende muitas pessoas que estão planejando para que elas possam ter um investimento, para que elas possam ter uma vida melhor, né? Uma qualidade de vida melhor. E você também está trabalhando com algumas pessoas endividadas, né? Ou você só trabalha com pessoas que já têm uma condição financeira. Como é esse trabalho? De repente, a gente tem muitos seguidores e as pessoas estão querendo buscar ajuda sua, não só para gerar investimento, mas para quitar essa dívida, dar essas dicas. Como é que é o teu trabalho hoje como consultora? Perfeito, né? Não trabalho somente com pessoas endividadas ou somente com pessoas que já se organizaram, né? O meu trabalho é justamente auxiliar nessa organização financeira. Então, se você quer saber mais sobre o seu fluxo financeiro, se você quer saber onde é que tem oportunidades estratégicas de melhoria dessa gestão, como fazer sobrar dinheiro no final do mês, como fazer para pagar alguma dívida que por hora está pesando no teu orçamento, aí sim o meu trabalho é bem indicado e é nesse sentido, né, de ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, tanto pessoa física quanto profissionais liberais, profissionais autônomos que tenham pequenos negócios e que queiram talvez dar aquele passo primordial que é a separação do que é o recurso da pessoa física da pessoa jurídica, né, que queiram separar as finanças e deixar tudo bem organizadinho para aí sim começar a entender oportunidades para investimentos e tudo mais. Eu digo que o meu trabalho é preparar a pessoa para ela investir. Eu não trabalho com investimentos, mas eu deixo a pessoa organizada para que ela tenha clareza de quanto ela pode fazer de aporte por mês e depois pensar em alguém para auxiliar ela nessa distribuição. Esse espetacular você falando, que eu também já fiz consultoria nessa área, e às vezes você conhece dentro de casa, às vezes o marido está investindo e a esposa está com dívida, né? Sim. Então uma coisa que acaba, o resultado que o banco vai pagar por ela estar ali endividado e o marido investindo, por exemplo, pode, se eles conversassem, tivesse essa aproximação, sairiam muito mais rápido da dívida, podendo gerar depois um ganho futuro, uma viagem e tudo. E eles estão tão preocupados em sanar essa dívida ali de uma parte, só que eles acabam esquecendo e investindo, não tendo essa organização. Essa organização pode parecer simples, mas ela não é. Sobretudo quando as pessoas estão afetadas. E da mesma forma que a gente busca ir para a academia, a gente tem a necessidade de ter uma pessoa que possa nos ajudar, não que a gente não possa conseguir fazer os exercícios sozinho, mas obviamente com um profissional mais bem preparado e que possa orientar e já tem esse conhecimento, consequentemente a pessoa vai ter um resultado muito mais rápido, né, Cássia? Com certeza. E pensando do ponto de vista comportamental, quando nós precisamos prestar contas para alguém, quando a gente se compromete, assim, não, poxa, eu dei meu nome, eu tô com alguém aí que tá me esperando na academia, a Nutri que vai me esperar lá na hora de fazer a avaliação mensal, enfim, é óbvio que isso também ajuda, né, assim, no senso de responsabilidade com aquele processo. Muitas vezes quando nós estamos sozinhos, não estou dizendo que você não possa fazer sozinho, porque eu conheço várias pessoas que fazem e dá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, se você já começou várias vezes e desistiu, tentou, não deu certo, talvez seja a hora de você ter alguém sim para te ajudar nesse processo, porque isso vai acelerar muito o resultado. O mentor, ele é um catalisador para o processo, ele acelera o resultado que você precisa. Você pode fazer por conta própria, pode ser que você consiga chegar ainda assim em um resultado, só que muitas vezes você vai levar mais tempo para isso. Ou então, talvez você comece e faça sozinho, mas não consiga chegar no resultado que você deseja, por vários motivos, né? E existem aqui, claro, algumas questões voltadas às nossas crenças financeiras, aos nossos obstáculos comportamentais, à nossa relação com o dinheiro, que sozinhos nós não conseguimos identificar. Perfeito. Cássia, e quem está nos assistindo agora e quiser fazer um curso ou quiser essa consultoria, como é que eles podem estar acessando esse conhecimento seu? Perfeito. Eu vou deixar aqui depois, a gente pode deixar disponível o meu Instagram, pode talvez, falar, né? Que o Andres vai colocar aí nosso produto. Tá, perfeito. Vamos lá. @CassiaEternos. Vocês vão encontrar todos os links lá, né, para acessar, para entrar em contato comigo, com a equipe, para fazer o agendamento de uma sessão estratégica, para a gente entender qual que é a real necessidade e
posterior, né, avançarmos para a mentoria. Ou então, se você tem autonomia e quer fazer a organização financeira por conta própria, talvez a sugestão seja começar pelo curso, né? Nós temos hoje um curso 100% online, muito prático e objetivo para a organização financeira. E esse curso, ele foi estruturado pensando justamente em algo que pudesse ser muito mais mão na massa do que teórico. Então, ele vai ter uma aula de até 1 hora falando sobre organização financeira, né, trazendo aqui também alguns aspectos comportamentais que influenciam na nossa organização, uma planilha financeira que é bônus nesse curso e mais uma aula que tem um passo a passo para você utilizar essa planilha. Por quê? Gente, planilha, talvez você encontre várias disponíveis, né? Mas assim, ter uma planilha que seja de fato simples e objetiva, com um passo a passo, uma aula ensinando a utilizar, a gente acredita que é o nosso diferencial nesse produto, né? Certamente. Então, esse produto está disponível online para você acessar e nós vamos deixar aqui um cupom de desconto também para o pessoal. Excelente, pessoal. Então, quem quiser participar do curso, o curso inicia quando, Cássia? Ele está já disponível, já está aberto e você pode acessar no momento que você quiser. Então, ele está por hora aberto, carrinho para venda. Olha que maravilha. Cássia, quanto que vai ser o desconto? Vamos dar 20% de desconto nesse curso. Espetacular, pessoal. E assim, gente, ele é um curso muito acessível, tá? Ele, se você não tem condição de fazer esse investimento agora, eu acho pouco provável que você não tenha condição de fazer esse investimento agora, mas use esse cupom de desconto e dê esse pontapé inicial, né? Chame sua família, integre as pessoas que fazem parte das escolhas e das decisões financeiras para vocês estarem juntos fazendo isso, porque eu tenho certeza que esse investimento se recupera no primeiro mês que você utilizar o que está disponível lá. Simplesmente lembrando aqui, igual ela falou que tinha uma cliente que estava devendo 150 mil, ela conseguiu reduzir para 80 mil, né? Diminuiu 80 mil do valor. De 80 mil. Então a pessoa pagou 70 mil, né? Então olha só aí, já pagou o curso, né? Então se vocês tiverem interesse, quiserem saber e procurarem a trajetória da Cássia, eu tenho certeza, sobretudo muitos produtores rurais, o pessoal que trabalha justamente com finanças aí e tiver nesse momento, chega um momento que a gente fala, puxa, realmente isso está afetando a minha vida pessoal, né? Então olhem com carinho. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Espero que tenha sido enriquecedor essa entrevista com a Cássia. Cássia, queria muito te agradecer a tua presença aqui. Já estamos negociando semanas para você vir aqui, né? E te desejar muito sucesso na tua trajetória aí, porque além de você estar fazendo uma coisa que você tem paixão, que te enriquece muito, é uma coisa também que contribui para a melhoria da população, né? Justamente trazer o alívio financeiro e saber como gerar dinheiro. Muito obrigada, Fred. Assim, é uma alegria imensa estar aqui. E sem dúvidas, né? Eu tenho certeza que esse é um plano maior do que só meu. É um plano de Deus também para minha vida. Ajudar as pessoas e servir de alguma forma. E principalmente fazer com que a gente olhe para as finanças com um olhar positivo, né? Muitas vezes a gente vem com as nossas crenças enraizadas, olhando para o dinheiro como algo ruim, como algo sujo, como algo que nós não nos sentimos merecedores. E aí esse dinheiro começa a chegar na nossa vida e a gente dá um jeito de se livrar dele. Então é muito, muito importante que a gente olhe com leveza, que a gente consiga mudar aos poucos as estatísticas, né? Nos 78,5% de endividados, que a gente consiga colocar mais pessoas deixando de ser pagadoras de conta para se tornarem investidoras também, que a gente consiga olhar para o investimento como sendo uma possibilidade, e isso tudo passa, sem dúvidas, por uma aproximação da nossa relação com o dinheiro e também pela organização financeira. Então, estou muito feliz de estar aqui, Fred, trazendo um pouquinho mais do meu conhecimento, né, compartilhando com vocês. Espero ter contribuído e desejo muito sucesso para esse programa aqui também. Obrigado, Cássia. Pode ter certeza que a felicidade é nossa, nossos seguidores aí do Diário de Iguaçu. Então, pessoal, dentro disso, convido você a assistir, você aí que está no horário de trabalho, ou está na rua. Essa semana é uma semana bem fria, né? Esse período agora que a gente está no inverno. Então, queria agradecer especialmente a você que nos assistiu até agora. Siga-nos nas redes sociais, Gestão e Roça. Também vai ter as dicas lá de economia, de comportamento, a parte voltada para o produtor rural no Fred Santos. E agradecer especialmente também ao nosso patrocinador AgroWise, que é um sistema de gestão voltado para a parte agrícola e pecuária, onde você tem a melhor tomada de decisão. Lembrando sempre, então, nos siga no Facebook e no Instagram. Pessoal, um grande abraço e até semana que vem.